Olá pessoal, graça e paz, mais uma semana e hoje o nosso primeiro vídeo da saúde da semana, vídeo das minhas ex-alunas que formaram agora, Arely, Gabriela e Jennifer, que prepararam esse conteúdo para vocês com bastante carinho. Nós vamos falar da anatomia e de noções por imagem da coluna vertebral. Tá? Aproveite o conteúdo, divulgue o nosso canal e nos ajude a crescer e desenvolver e poder levar conteúdo para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço a todos, fica na paz, até amanhã! Olá, meu nome é Jennifer Kelly e irei falar um pouco sobre a coluna vertebral dentro da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros inferiores e coluna vertebral, da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, Mato Grosso. Coluna vertebral, visão anatômica geral. Você sabia que a coluna vertebral apresenta 4 curvaturas? São elas sagitais, cervical, torácica, lombar e sacral. Pois bem, se você não sabia, vou te explicar um pouquinho sobre elas. Elas se formam a partir do momento em que o indivíduo começa a sentar, começando a ter as curvas completas quando ficar na posição ortostática. Essas curvaturas naturais que as ajudam a distribuir o peso do corpo e a manter o equilíbrio. Essas curvaturas incluem lordose cervical, que é uma curva suave para dentro na região do pescoço. A cifose torácica, uma curva suave para fora na região torácica. Lordose lombar, uma curva suave para dentro na região lombar, parte inferior das costas. A cifose sacral, uma curva suave para fora na região sacral, onde a coluna se conecta à pelve. Essas curvaturas são essenciais para a postura ereta, a absorção de choques e o movimento eficiente. Quais são as características das vértebras? As vértebras são os ossos que compõem a coluna vertebral. E suas características incluem uma estrutura óssea com um corpo vertebral, processos espinhosos e transversos, além dos forames vertebrais para a passagem da medula espinhal. Elas também têm articulações facetárias que permitem movimentos e são classificadas em regiões como cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coccígeas, cada uma com características específicas adaptadas às suas funções na coluna. O atlas é a primeira vértebra cervical, suportando o crânio, enquanto o ápice é a segunda vértebra cervical, com um pivô em torno do qual o atlas gira. A sétima vértebra cervical, também chamada de vértebra proeminente, tem um processo espinhoso longo, visível principalmente quando o pescoço está flexionado. As articulações entre C1 e C2 são diferentes das outras vértebras cervicais. A articulação atlanto-occipital é uma articulação sinovial entre o atlas e o osso occipital, funcionando como uma articulação elipsoidal. A articulação atlanto-axial é composta por 3 articulações sinoviais, 2 laterais entre os processos articulares do atlas e do áxis, e uma mediana, que age como um pivô entre o arco anterior do atlas e o processo odontoide do áxis. Essas estruturas, juntamente com as outras vértebras cervicais, são mantidas no lugar por um sistema de ligamento poderoso. A coluna cervical é um elo estrutural entre a cabeça e o tronco, contendo estruturas vitais para diversos sistemas do corpo. Essas incluem artérias carótidas comuns, artérias e veias subclávias, traqueia, laringe, esôfago, tronco simpático, nervo frênico, nervo vago, glândulas tireoide e paratireoides.
Movimentos bruscos no pescoço podem afetar essas estruturas, causando disfunções. As principais estruturas palpáveis são os processos espinhosos de C2, C3, C4, C5, C6 e C7, juntamente com a musculatura ao redor, como esternocleidomastoide, trapézio, escaleno e paravertebrais cervicais. É crucial avaliar a tensão muscular, os espaços invertebrais e a posição, mobilidade das vértebras. Avaliação do exame de imagem. A avaliação do exame de imagem pode ser dificultada se a imagem não for capturada na incidência correta. Dependendo de qual for a alteração, uma ou duas incidências não serão suficientes. Por exemplo, na alteração causada pelo movimento de chicote, é necessária a incidência lateral, de perfil e em posição de flexão e extensão, para identificar qual foi o dano causado. E nesses casos, do movimento de chicote, se tiver uma alteração maior, onde alguma vértebra esteja mais comprometida, precisamos ter cuidado na hora da avaliação, pois podemos desestabilizar ainda mais o local da lesão, causando problemas neurológicos e motor. E nesse caso, precisamos recorrer à ressonância magnética ao invés do raio-x. Uma outra incidência importante é a avaliação da transição cérvico-torácica, que para visualizá-la precisa de uma incidência na posição oblíqua. Outras vértebras que também precisam de outra forma de incidência é a C1 e a C2, que são melhores visualizadas transoralmente, com a boca na posição aberta. O principal objetivo dos raios-x são nos mostrar se existe alguma deformidade óssea, fraturas, presença de osteófitos, posicionamentos que estão os ossos, simetria de espaço entre os corpos vertebrais, desvio e entre outros. Já a tomografia nos mostra tecidos moles, alterações de tecidos que não são ósseos, que nos ajudam no diagnóstico de várias alterações clínicas da coluna vertebral e da medula espinhal, tais como cisto, tumores, infecções, câncer, hérnias, entre outros. Também, em caso de suspeita de hérnia discal, defeitos de nascimento, pequenas fraturas e tumores.